Meu amigo e meu irmão telespectador, nós estamos agradecidos a Deus por poder voltar e apresentar a você mais um programa de fé e falar de coração para coração, como tem acontecido em todos os nossos programas, quando desejamos que você seja ricamente abençoado por Deus. Nós teremos a partir deste programa uma série de programas intitulados como Perguntas e Respostas e vamos atender a perguntas de muitos telespectadores que na sua alma têm escrito, têm mandado e-mail, têm questionado e nós pensamos que isto será de grande ajuda para todos. Nós vamos iniciar esta programação lendo as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 8, verso 30 ao 32. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, ou na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João, capítulo 8, do verso 30 ao verso 32, é a escritura que nós temos tomado como base dentro desta programação de fé. Eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, vir ao programa e falar às pessoas sobre o que a Bíblia diz com relação ao Natal. Por certo, não poderia ser diferente que nós também teríamos algumas pessoas que questionaria aquilo que nós afirmamos, que Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Agora, dentro do programa de hoje, eu gostaria de esclarecê-los. Nós não estamos questionando sobre o nascimento de Jesus. É óbvio, eu até assisti a um pregador que, de maneira desequilibrada, no seu programa de televisão, fez uma série de críticas e usou, de alguma maneira, palavras agressivas e um palavreado bem mundano para poder contestar aquilo que eu havia dito no programa, que o Natal não é uma festa cristã, é uma festa pagã, onde são comemoradas ou comemorados com comidas e com bastante bebidas e com muito adultério e com toda sorte de festas sociais. E disse, repito, que Deus tem nojo desta festa, que isto nunca é uma festa que está sendo comemorada na intenção de dar sentido à vinda de Jesus Cristo aqui na Terra para morrer pela humanidade. Portanto, atestei e convidei tanto as autoridades como convidei os historiadores a rever essa situação. Por que temos que ficar ao lado e propagar uma mentira simplesmente porque é uma tradição que a igreja mais velha, a igreja oficial, que foi por algum tempo a igreja oficial do Estado, atestou que Jesus havia nascido em 25 de dezembro, é completamente anti-escriturística esta afirmação e vou mais um pouquinho. Historicamente, nós podemos provar que em 25 de dezembro se comemorava em Roma a festa do aniversário de Baal, do Deus Sol. Bom, para Baal fica de bom tamanho as cantatas, fica de bom tamanho esta comemoração movida a vinhos
e a comidas, e a adultérios, e a toda sorte de bagunça, de crime, de roubo que é vivido, inclusive também aproveitando o comércio neste final de ano, e uma caronazinha para mais uma mentira, que é a mentira do Papai Noel. Tudo isto serve muito bem para comemorar uma festa de Baal. Quero dizer aos meus telespectadores que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A Bíblia nos mostra que Isabel e Maria foram visitadas no 6º mês, era o 6º mês da gestação de Isabel, e no 6º mês foi o anjo Gabriel visitar Maria, e que um período de gestação são 9 meses, e que no mês de dezembro a Judéia está completamente coberta de neve nas montanhas, e que os pastores não estariam no campo apacentando seus rebanhos, e, portanto, isto é mais uma mentira que a igreja mais velha trouxe e que as igrejas evangélicas também contribuem para que esta mentira continue a sendo propagada. Então, eu estou simplesmente aqui neste programa dizendo as razões porque Deus está com nojo desta festa intitulada de festa natalina. Eu disse aos meus telespectadores que eu não estou contra você comprar um presente para o seu filho, não é? E presenteá-lo, porque esta é uma época em que você recebe o 13º, e, por certo, é uma época que todo mundo tem um dinheirozinho a mais, e eu gostaria de dizer a você que eu não estou contra isto, estou contra isto que a religião propaga como o nascimento de Jesus. Isto é falso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, eu chamei a toda a população, a cada pastor, a cada padre, a cada pai, a cada mãe, a cada pessoa que convive conosco nesta geração, para se juntar à Bíblia e desmentir esta farsa que a igreja propagou e que é comemorada todos os anos. Se você quiser permanecer ao lado da verdade, a verdade é oriunda de Deus. Se você quiser propagar a mentira, o pai da mentira é o diabo. Você é que vai saber de que lado você vai escolher para estar. Como eu disse que o programa tem uma finalidade de responder perguntas, eu quero dizer a você que ao longo dos anos que tenho estado na televisão, no rádio e que tenho pregado o Evangelho, atestei a inexistência de uma doutrina católica que foi criada no Concílio de Nicéia, dado como dogma no Concílio de Constantinopla e propagado pelo mundo, a doutrina das 3 pessoas da suposta Santíssima Trindade. Pergunto, esta doutrina é bíblica? Esta palavra Trindade se encontra na Bíblia? Esta expressão Deus Trino ou Deus Triuno está aqui na Bíblia ou ela é produto do catecismo da Igreja Romana? Gostaria que você parasse. Outra pergunta, a salvação vem de Roma ou vem dos judeus? Eu sei que Roma foi usada para construir estradas, legou à civilização algumas coisas, mas nunca a salvação, o culto e a fé. Muito pelo contrário, neste aspecto, a Bíblia chama Roma de a grande meretriz, a mãe das abominações da terra, no aspecto da religião, da fé. Mas no aspecto da salvação, a Bíblia diz a salvação vem dos judeus, porque deles procedem o culto, os cultos, as ordenanças e a lei. Eu quero lembrar a vocês, estou citando São João capítulo 4. Eu quero lembrar a você, meu nobre irmão e amigo,
que nós não cremos na Trindade por algumas razões. Primeiro, eu gostaria de dar a você a razão porque não creio na Trindade, porque ela não existe. Existe uma doutrina, mas de fato e de direito não existem três tronos ou três pessoas distintas na divindade. Nós não podemos crer em tal coisa porque ela é anti-escriturística. A Bíblia diz que os próprios demônios, autores da doutrina, porque é uma mentira, não creem que existem três pessoas. Leia sua Bíblia, Tiago 2,19. Crês tu que há um só Deus? Um. Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Agora, meu caro irmão e meu caro amigo telespectador, tenho certeza que você, como leitor das Escrituras, já observou que o pai da fé, Abraão, nunca foi politeísta, ou seja, nunca creu que Deus fosse três pessoas. Você não pode dividir a Deus em três pessoas e dar a um judeu, de maneira alguma. Mas eu quero lembrar a você que Abraão, o pai da fé, ele foi monoteísta, mesmo vendo a figura de três anjos ou três seres que visitaram sua tenda. Ele sabia que um era o Senhor e dois eram anjos, e ele se referiu a eles dizendo meu Senhor, não meus senhores. Agora, você vê a posição de um outro crente que Deus nunca chamou, que Deus nunca tratou com ele, e que pegou uma carona em Abraão, que é Ló. Quando dois visitaram sua casa, ele disse, meus senhores. Veja só que quando Deus trata com a pessoa, ele tem revelação, ele tem os olhos abertos para compreender as Escrituras. E ele nunca admite esta ideia errônea. Agora, eu sei que nas Escrituras nós encontramos as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Isto não são três pessoas. São três atributos. Eu posso ser médico, advogado e ser, por exemplo, um juiz. E eu nunca sou três pessoas. Eu sou uma pessoa com três ofícios. Deus é Pai. Por quê? Porque no momento em que ele tomou a decisão de humanizar-se, de se tornar homem semelhante a nós, porque Deus é Espírito, então, no momento em que ele fecundou um óvulo e colocou no ventre de Maria, e este óvulo se multiplicou e tornou-se em um feto, e aquilo nasceu, então ele se chama Pai. Quando ele toma a forma humana e nasce aqui entre os homens, ele é chamado de filho. Mas quando ele conclui a sua obra, derrama o sangue na cruz do Calvário e redime a sua raça, a sua obra-prima, que é o homem, então ele volta à forma de espírito para nos guiar, para nos consolar e para nos fazer lembrar tudo quanto ele nos tinha ensinado quando estava aqui em carne humana. Isto não fez dele três pessoas. Isto deu a ele três ofícios diferentes. Veja, por exemplo, no Antigo Testamento, nós encontramos 7 nomes redentores de Jeová. Shalom, Nissi, Eleon e Jeová Jireh. Isto não deu a Deus e não transformou Deus em 7 deuses. Não, em 7 pessoas, não senhores. Mas isso são 7 ofícios, 7 nomes compostos, 7 nomes redentores, mas de um Deus. E Deus, assim na terra como no céu, somente é visto na pessoa de Jesus Cristo. E eu disse, e vou repetir, que nós cremos nos ofícios Pai, Filho e Espírito Santo. São bíblicos, mas são 3 formas distintas para Deus lidar com o homem dentro do programa da salvação.
Agora, meu amigo e meu irmão telespectador, nós temos recebido centenas de perguntas. Agora mesmo, na cidade de Patos, um irmão me entregou e me pediu que eu viesse ao programa e explicasse para ele, por exemplo, sobre a questão da expressão da pluralidade encontrada na Bíblia em diversos lugares. E como eu explicaria? Bom, eu quero começar aqui, e no primeiro versículo da Bíblia, na nossa língua, no português, está: no princípio criou Deus os céus e a terra. No texto original, diz: no princípio criou Elohim. E os que estudam a etimologia, o sentido das palavras, atestam que Elohim é uma palavra que exprime pluralidade. E então eles dizem: aí está a Trindade. Isto é um absurdo. Ora, eu acredito que Elohim expresse uma pluralidade de atributos, de pensamentos, porque na mente eterna de Elohim estava todo o projeto da criação. Ele tinha visto a queda, ele tinha visto a necessidade de se humanizar, ele tinha visto que ele viria para fazer o trabalho de reconciliação do homem consigo mesmo, e ele tinha visto que ele se tornaria, ele voltaria a ser o grande Espírito para fazer a intercessão e para guiar, consolar, animar o seu povo e fazê-los não esquecer daquilo que ele realizou e daquilo que ele ensinou. Então, esta é a pluralidade que existe em Elohim, não de mais uma pessoa, porque isto faria a Bíblia chocar terrivelmente. Por exemplo, Deuteronômio 32, 39 diz: veja agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Esta é a expressão da Bíblia. Não há mais uma segunda e uma terceira pessoa. Isaías diz: ele é o primeiro e o último. Quando diz primeiro e último, se tivesse dito primeiro e não tivesse usado a expressão último, ainda poderia haver uma possibilidade para conjecturar e conseguir mais uma pessoa, mas ele fechou a porta agora. Só se nós formos atrevidos e tentarmos pular a janela para arranjar mais uma segunda e uma terceira pessoa. Ou se estivermos dispostos a colaborar com o politeísmo, com o paganismo e com as doutrinas que são anti-escriturísticas, anticristo, que são diabólicas. Então nós temos que fazer esta opção. Mas, amigo telespectador, preste bem atenção, porque o versículo 26 de Gênesis, capítulo 1, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. As pessoas dizem: bem, o senhor não está vendo aqui? Deus está dizendo que façamos, e façamos é uma pluralidade. Este é o verso 26. Mas já você observou o verso 27? Que ele sai do plural e volta para o singular? E criou Deus o homem conforme a sua imagem? Eu quero lembrar a você, vamos tomar esta expressão da pluralidade e vamos levá-la para um outro fato, para um outro acontecimento aqui na Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, quero lembrá-lo que a ordem celeste fora criada antes da ordem terrestre, ou seja, Deus primeiro criou seu exército celeste, criou sua família, anjos, arcanjos, serafins e querubins. E com eles, Deus dialogava. Como, por exemplo, nós vamos ver Isaías capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías foi ao templo e quando entrou no templo, viu um trono, não foram três não, um trono e um assentado sobre aquele trono. E ao seu redor estavam os serafins, tinham 6 asas,
com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam. E enquanto ele estava vendo aquela visão, ele percebeu que era um pecador e Deus enviou um serafim que tocou na sua boca. E então Deus usa a pluralidade. Preste atenção. E nós, a quem enviaremos? Leia Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. E nós, olha, plural. Mas Isaías só viu um trono. E Deus está dizendo nós. Agora, pobre dos teólogos que diz que quando os serafins dizem santo, 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 estava dizendo três pessoas. Mostre-me aí um trono e um assentado no trono e ao seu lado os serafins. E ele usa nós, ele estava falando com os serafins. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Mas, no entanto, só havia um e um trono. É a mesma coisa em Gênesis. Deus tinha seus anjos, os anjos são seus assistentes. Ele disse, façamos, mas a execução é de Deus. Por isso, no verso 27, diz, criou Deus. Ele estava falando com os seus atributos, estava falando com os seus anjos. E isto é o que a Bíblia nos afirma. Agora, se você quer dar uma mãozinha para o catolicismo e para o paganismo, então diga que Deus estava falando com uma segunda ou terceira pessoa e eu vou mostrar para você que isto é falso. Leia Isaías capítulo 45, verso 11. Deus disse, eu criei a terra e criei nela o homem. Eu os fiz. Eu sozinho os fiz. Esta é a Bíblia. Eu não posso dizer a você outra coisa senão o que a Bíblia diz. Agora, você pode ter diversos pensamentos a respeito da Trindade, porque nossa civilização, nossa cultura, nossa religião, desde o ano 325, propaga esta mentira. Mas esta Bíblia é a verdade e o próprio Jesus disse a você, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No próximo programa eu volto falando sobre por que não cremos na doutrina da Trindade e respondendo perguntas dos nossos telespectadores. Se você deseja fazer perguntas, por favor, use o nosso e-mail feperfeita@gmail.com. Pergunte e o pastor te responde. E agora nós iremos para o final do programa com um hino e, consequentemente, com a oração. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar e o programa encerra-se com um hino. Pai, agradecemos por estes momentos e agora pedimos que a Tua bênção penetre nos lares, nas vidas, no entendimento das pessoas e dê a elas a luz da Tua mente eterna, para um equilíbrio, para que tenham saúde, para que tenham paz, para que possam ver a obra redentora e abraçarem o sacrifício do Calvário e se salvarem, e serem libertas de doenças e de opressões e de todos os males, porque pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.
telespectador, nós chegamos no final deste programa, desejando a todos, não é, que continue pedindo, inclusive, que você divulgue este programa para os seus parentes, seus amigos, para os irmãos da sua igreja, para seu pastor. E nós disponibilizamos CDs e DVDs e literaturas a todos gratuitamente. O programa Fé Perfeita oferece estudos bíblicos com estes temas que estão sendo tratados aqui gratuitamente a você. É só escrever Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos telefonar 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Quero também dizer a você que estamos 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita, levando o Evangelho às pessoas. Assista www.feperfeita.org.br. E nossos cultos são transmitidos ao vivo às terças e quintas, às 19h30 e aos domingos, às 9 horas pela manhã. www.feperfeita.org.br. Espero você, se Deus nos permitir, aqui por esta emissora, neste mesmo horário, levando a você o Evangelho na sua essência. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua audiência. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia